Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, louvado seja o nome do Senhor. Hoje aqui neste culto teremos como alvo também um pouco sobre isso, sobre santificação. Quando nós lemos estas duas palavras aqui, a primeira é a seguinte, é Jesus falando: aquele que perseverar até o fim será salvo. Já em Coríntios é Paulo dizendo sobre esse prêmio, que quem corre até o final da corrida é apto, ele pode levar o prêmio. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos, que talvez os irmãos não tenham tanta familiaridade com isso, mas se não conhecem, pode ser que em algum momento da vida de vocês, como servos do Senhor, venham a se encontrar com este assunto. Uma doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Ela abre um tanto de possibilidades, para até uma linha do cristianismo dizer que a salvação é algo muito, muito fácil, ou que se você um dia aceitou Jesus, nada mais pode fazer você perder a salvação. Ora, se fosse assim, tudo que eu, pelo menos há 21 anos, tenho ouvido, cairia por terra, não é? Porque aqui na igreja, e a maneira como nós somos ensinados, e você tem sido ensinado aqui, é exatamente ao contrário. Eles se baseiam nesta doutrina com outros versículos como argumento também. Há uma palavra que diz assim, que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando você pega essa fatia de pensamento, vamos dizer assim, que simplifica dessa maneira, ela é muito atrativa. Por que é atrativa? Porque você abre uma série de precedentes, não é? Quer dizer, se eu estou salvo para sempre, por que eu preciso ir à igreja? Se eu estou salvo para sempre, ninguém pode tirar a minha salvação, por que eu preciso santificar a minha vida? Por que eu preciso aprender da palavra? Por que eu preciso não pecar mais? Por outro lado, existem muitos versículos na palavra de Deus que afirmam o contrário. O próprio Jesus disse isso, que nós lemos aqui hoje. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quer dizer, se houve um começo, vai haver um fim também. E no meio deste caminho, você precisa fazer o quê? Perseverar, lutar pela tua bênção. Depois Paulo vai dizer o seguinte, simplificando aqui, que há uma corrida. Ele quer colocar os crentes nessa corrida. E que só vai ganhar o prêmio aquele que chegar até o fim. Aquele que passar da linha de chegada. Automaticamente a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, cai por terra. Então, meus irmãos, nós podemos glorificar o Senhor e afirmar que é nisso que nós cremos, que nós estamos aqui na igreja buscando ao Senhor porque optamos por perseverar até o fim. Louvado seja o Senhor. Que fim é esse? É o dia que você partir dessa para melhor, morrer, não é? Que não é uma coisa boa, ninguém quer. Ou o dia que, como nós cremos, o céu se abrir e Jesus arrebatar a igreja. Aquele que for pego perseverando até o fim, ou correndo nessa corrida que Paulo disse, há um prêmio para ele. Glorifique o Senhor, há um prêmio, louvado seja Deus. E qual prêmio é? É a salvação, é a vida eterna com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos ter atitudes que corroboram com esta linha de pensamento, com essa palavra que Jesus deixou, que Paulo deixou, que o Espírito Santo deixou para nós. Então não é normal quando você começa a tomar atitudes contrárias ao que nós estamos falando aqui. E há características de crentes, de pessoas que começaram muito bem, mas que às vezes se perdem pelo meio do caminho, porque deixam de observar determinadas coisas, atitudes, como eu falei. Em outras palavras, você nota quando o servo, quando o crente, ele não está indo bem na caminhada,
Primeiro, quando ele não sente mais o desejo de congregar com a igreja. Você precisa ter discernimento para olhar para si mesmo às vezes. Ora, por que eu não estou com vontade de ir à igreja? O que está acontecendo com a minha vida? Não é? Eu vou ao culto, mas às vezes até vou, mas não sinto prazer, não sinto alegria. Deus não está falando comigo. Uma das características daquele que será arrebatado, ele sente o desejo, ele sente a alegria, ele sente a vontade, ele sente o prazer de estar na igreja, de se reunir com os irmãos. Ele quer andar na luz, ele quer ter comunhão uns com os outros, ele quer receber oração, ele quer cantar louvores. Se em algum momento da sua vida, da minha vida, estiver acontecendo diferente, pode ter certeza, você não está perseverando até o fim. Alguma coisa está começando a dar errado. Você quer ver uma outra atitude de quem quer a bênção? Ele não vive na prática do pecado. Ele não vive. O crente fiel, o crente que persevera, o crente que quer o prêmio, ele diz não para o pecado, louvado seja o Senhor. O pecado não pode ser algo normal na nossa vida. Você, afinal, nasceu de novo ou não? Mas quando você olha para um crente em que ele sente prazer em pecar, isso se torna corriqueiro na vida dele? Onde que está o perseverar até o fim? Onde está a busca pelo prêmio? O Senhor, Ele quer santificar a nossa vida. Mas essa é uma atitude, meus irmãos, que parte de nós. Não cabe para aquele que quer morar no céu, você se acostumar com o pecado. Pior ainda, não se arrepender dele. É triste quando na vida do crente, ele passa por uma fase como essa, em que ele peca e não se arrepende. Não há mais choro, não há mais tristeza pelo erro diante do Senhor, perde a sensibilidade, não ouve mais o Senhor falar, não tem essa autocapacidade de pedir perdão, de se humilhar aos pés do Senhor. Aí outra característica, quando você olha para o crente, ele não tem mais vontade de orar, alguma coisa está errada. É sinal de que ele está perdendo a bênção, é sinal de que ele está se desviando da presença de Deus. Meus irmãos, eu falo por mim aqui, orar é fácil, pode não ser fácil, mas é possível, louvado seja o Senhor. A gente precisa se esforçar um pouquinho. Eu ouvi uma frase no começo da caminhada que cabe até o fim dela. Se você, na sua vida, é um servo, uma serva, um adolescente, um jovem, de pouco oração, vai ter pouco poder na sua vida. Se você é um servo, uma serva, um adolescente, um jovem, de muita oração, vai ter muito poder na sua vida. E meus irmãos, nós precisamos vencer isso, a partir de mim aqui, melhorar nisso. Às vezes deixar um pouco o celular de lado, às vezes deixar um pouco a Netflix de lado. A verdade absoluta é que o crente, ele não é nada sem oração. Sem oração não tem poder nenhum. Às vezes nós reclamamos, principalmente quem está à frente, dizendo assim, puxa vida, o culto podia ser melhor, né? As pessoas podiam vir mais à igreja, a igreja podia estar mais cheia. E mais ainda, às vezes, a gente reclama às vezes, puxa, o Senhor podia operar de maneira diferente, ainda mais, né? Sabe por que isso não acontece? Verdadeiramente, sabe por que isso não acontece? A culpa é nossa, porque como igreja nós oramos pouco. De 2 anos para cá, desde a pandemia, queridos, mas nós só estamos no culto de quinta-feira. E vou dizer uma coisa, às vezes a oração na quinta-feira aqui, a gente sobe aqui às vezes nesse púlpito e olha para o povo aqui, ó, tem gente que não está nem preocupada, tem gente que está lá em Marte, está com a cabeça em outro lugar. A pior coisa é essa, porque nós às vezes não tivemos a oportunidade a semana inteira de orar, de estar de joelhos na presença do Senhor, e quando chega o momento, eu falei agora há pouco,
O culto não podia ser melhor? Podia. Se todos melhorassem, se todos buscassem o Senhor como alguns buscam. Então a mensagem que fica aqui é essa: todos nós precisamos melhorar. Meus irmãos, o Senhor prometeu no começo do ano, Deus vai salvar vidas neste lugar, trabalhos serão abertos, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, mas todos precisam estar envolvidos, todos precisam querer a bênção, todos precisam querer melhorar. A vida de oração, a intimidade com Deus, ela faz toda a diferença na vida daquele que quer o prêmio. E por último aqui, uma coisa que não é menos importante: a característica daquele que quer uma bênção, ele vive da palavra. Meus irmãos, a igreja montada, os tijolinhos, a madeira, o púlpito, o vaso, tudo é importante, o violão, o teclado, a bateria, tudo é importante, mas depois de Jesus, o Espírito Santo, a Trindade que está neste lugar, não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é direção para a nossa vida. Falei ontem para os adolescentes: vocês precisam estar atentos à palavra, aquilo que está sendo pregado, colocar em prática. O servo de Deus que não lê a palavra, como é que ele vai se apresentar para o Senhor preparado? Perguntei aqui outro dia: quem que já leu os evangelhos? Como que eu vou falar de alguém que é o autor da vida, que salvou a minha vida, que vai me levar para o céu, se eu nem conheço a história dele? Para quem não sabe, os evangelhos têm a história de Jesus. Então, meus irmãos, a característica de quem quer subir para o céu, de quem quer o prêmio, é ter a palavra de Deus no coração, é ter ânimo em ler a palavra, em ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, viver a palavra de Deus. Quando você olha para o servo, mas ele não se interessa pela palavra, existe um problema. Então, tudo isso que nós falamos foi porque salvação é algo que precisa ser buscado. E essas 4 coisas aqui que nós dissemos, a leitura da palavra, o fugir do pecado, a oração e o corpo, a igreja, estão intimamente ligados em você ter êxito. Quando Paulo disse do prêmio, e aqui colocando ainda mais certeza de que essa linha de uma vez salvo, salvo para sempre, está errada, eu quero dizer uma coisa acerca desse prêmio aqui. Pensa assim: se você estivesse no estádio, está lá o pessoal correndo, e está lá o prêmio para quem ganhar. Como é que essa doutrina vai se sustentar diante dessa palavra de Paulo? Porque só pode ganhar o prêmio quem estiver lá na pista, quem estiver perseverando, quem estiver, não é, correndo. E isso encerra o assunto, não tem o que dizer. Paulo escreveu isso por quê? Porque ele estava doido ali, não é? Se só quem corre e chega até o final leva o prêmio, de uma coisa eu sei: nessa pista aqui, nesse estádio, nesse lugar, estamos todos nós, louvados seja o Senhor. Nós somos um povo que estamos correndo para a salvação. Nós somos um povo que nos importamos com o prêmio. Nós somos esse povo que vamos chegar até o fim, que vamos perseverar. O prêmio não é qualquer coisa, não é um troféuzinho, não é uma medalhinha de ouro. O prêmio é a coroa da justiça, é a salvação, é a vida eterna, é você viver eternamente, é você pensar o contrário também. Você não vai estar naquele lugarzinho ruim lá que nós temos até medo de falar o nome, não. Ao contrário disso, você vai estar ao lado de Deus, para sempre ao lado dele. Então, queridos, vale a pena correr, vale a pena se esforçar. É certo que às vezes, você já viu na televisão, tem pessoas que às vezes estão correndo e tropeçam e caem. Você pega as Olimpíadas lá, quantas vezes você já não viu? Alguém está correndo, está participando da prova, tropeçou e caiu, ele levanta, continua. O importante é chegar, o importante é buscar a bênção. Eu não sei se em algum momento você já caiu ou você vai cair ainda, Deus queira que não, ou nós vamos cair, mas o importante é estar correndo, é se levantar e prosseguir, porque dessa maneira
o prêmio será nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos agora, vamos cantar um louvor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore para o Senhor. Salve. Aleluia. Volta logo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No teu nome, Senhor, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e santas consolações do Espírito Santo, repousam sobre cada um de nós, a igreja amada do Senhor, até o dia em que nós veremos o céu se abrir. Fica com o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.